Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Nesta aula vamos abordar o importante tema da prevenção ao fogo sem controle. Eu sou Rafael Frigério, geógrafo com especialização em gestão ambiental e integrante da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental da CEMIL, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Hoje estou acompanhado do Cauê Gonçalves Greco, que responde atualmente pela Coordenadoria de Estratégias e Proteção Ambiental da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental e responde também pela coordenação dos trabalhos da Operação São Paulo Sem Fogo, no Comitê Executivo. Cauê, por favor, como se dá esse trabalho preventivo no âmbito do sistema estadual? E, logicamente, peço que se apresente neste momento inicial aqui da nossa aula. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado, Rafael, pela apresentação. A gente, como o Rafa falou, a gente está aqui trabalhando há algum tempinho com a temática do fogo, né? E hoje a gente veio falar aqui especificamente sobre as medidas preventivas, né? As medidas preventivas dentro do sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, ela se dá por meio de um dos programas, né? O primeiro programa, que a gente pode apresentar aí nos slides, que você pode dar uma olhadinha, ele é o da prevenção. Então, nós temos 4 programas dentro do sistema, né? E o primeiro é a prevenção. A prevenção, ela vai ocorrer pelo planejamento, obviamente, das estruturas, das medidas pontuais que devem ser feitas, né? Do preparo, do treinamento, dos equipamentos, e isso acontece, esse planejamento ele vai acontecer durante a fase verde, né? E ele vai ser principalmente implementado durante a fase amarela, nos meses de abril e maio, entrando com certeza aí na fase vermelha. Então, dentro do sistema estadual, as medidas preventivas estão encaixadas nesse contexto, Rafael. Muito bem, ótimo, Cauê. Feito esse contexto inicial sobre o programa de prevenção do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, né, a Operação São Paulo Sem Fogo, eu vou te trazer uma questão aqui no sentido, né, de quais são, então, as referências legais e os instrumentos que orientam a execução das ações de prevenção no âmbito da Operação São Paulo Sem Fogo. Bom, eu acho importante falar que, por conta dos eventos ocorridos em 2024, os eventos desastrosos, os incêndios florestais, teve uma movimentação grande no cenário federal, nacional, né, mas também aqui no estado de São Paulo, para fazer ajustes na legislação, para que os incêndios eles sejam aí, tipificados, classificados de uma forma mais severa, mas também teve muita inovação em relação às questões preventivas, né? Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho para vocês. Vocês podem ver nos slides que a questão da prevenção, ela já existia aqui no estado de São Paulo. Eu vou pedir para o Rafa falar um pouquinho, mas eu queria só pincelar que assim, a gente já tinha aí uma normativa, né, de 2017. A gente tem o decreto federal, a gente tem a resolução COMIF, e o decreto federal ele foi alterado no final do ano passado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas normas, tá? E depois a gente vem falar também, isso aqui é um pouquinho a estrutura de como vai ser a aula de hoje, né? Isso que está na tela de vocês. A gente vai falar sobre as minutas de resolução que estão em processo de formulação, mas é mais como uma ilustração, né, da movimentação que deve ser feita, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas medidas preventivas que estão sendo previstas nessas normas, tá? Acho que podia começar, Rafael, com a questão da resolução 81 de 2017, né?
Perfeito, Cauê. Acho que vale fazer aqui um apontamento inicial, né? Nós temos a Resolução 81 vigente, né? SMA 81 vigente desde 18 de agosto de 2017. Ela teve uma pequena alteração no ano de 2024, né? Uma alteração mais de caráter jurídico, e ela dispõe, né, sobre o estabelecimento da responsabilidade administrativa ambiental subjetiva na fiscalização e autuação do uso irregular do fogo em áreas agropastoris. Então, ela traz um pano de fundo para que fosse possível, então, a partir de 2017, ter um cenário de demonstração de nexo causal e de culpa a partir de algumas referências objetivas de medidas de prevenção, de preparação e de combate, né? A gente pode destacar aqui, né, a manutenção adequada de aceros lindeiros às unidades de conservação, de áreas de preservação permanente, reservas legais, fragmentos florestais, de estradas, rodovias ou de aglomerações urbanas industriais. Um outro exemplo é o monitoramento das áreas críticas e vulneráveis a incêndios, ou seja, que tem histórico para esse tipo de ocorrência. O monitoramento das condições do clima, né, especialmente a umidade relativa do ar, o risco do fogo, e também todo um cenário de arranjos para uma organização, uma melhor organização no preparo para as respostas. Nesse gancho, Cauê, nessa esteira aí da resolução SMA 81 de 2017, nós tivemos na sequência a publicação da portaria CFA número 16 de 2017. Então, ela foi publicada justamente para tratar de um ambiente bastante importante, né, de um cenário bastante importante quando a gente fala de medidas preventivas para o fogo sem controle. Então, ela define critérios objetivos para o estabelecimento da culpa, né, pela omissão, né, exclusivamente para as ocorrências de incêndios canavieiros de autorias desconhecidas. Por que eu aponto essa importância dessa normativa? Porque hoje nós temos aí algo como 6 milhões de hectares com essa cultura agrícola canavieira no estado de São Paulo. Isso representa algo como 1/4 do território paulista, e por isso foi necessário lá, dadas o quantitativo de ocorrências, né, a gente tem todo um trabalho da Polícia Militar Ambiental de checagem de cada foco de calor identificado por satélite, pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, e justamente essa portaria 16 veio trazer né, um referencial objetivo para que as ações de fiscalização no campo pudessem ser bem embasadas e estabelecidas aí as devidas providências nesse contexto, Cauê. É muito interessante. Então, a gente já vinha aí com medidas preventivas, né, específicas aí para um setor, mas que já trouxeram aí elementos que a gente vai ver depois que foram desenvolvidos nas normativas seguintes. Então, a partir, acho que agora a gente podia, Rafael, falar aqui um pouquinho do Decreto Federal 6514 de 2008, que ele foi alterado no ano passado, né? E ele, além de trazer maior rigor nas penalidades relacionadas ao uso do fogo, ele trouxe um dispositivo que é essencial para a gente tratar na nossa aula, que é o artigo 58C, que ele traz a obrigatoriedade do proprietário rural implementar medidas preventivas para os incêndios florestais, né? Então, ele traz lá, deixar de implementar o responsável pelo imóvel rural as ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais. E ele ainda remete, para que isso seja regulamentado, o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, o COMIF, e também aos demais órgãos competentes do CISNAMA. O que isso quer dizer, né? Então, assim, foi instituído, lá pela Lei de Manejo Integrado do Fogo, um Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Esse comitê, ele passou a exercer as suas atividades no final de 2024, e vem desde então aí publicando normativas referentes aos incêndios florestais e ao uso do fogo. A resolução COMIF 2, ela tem dois objetivos
principais. O primeiro é explicar o que nós temos que ter num plano de manejo integrado do fogo, que não é objeto dessa nossa aula, a gente vai ver em outro momento, mas ela traz também as medidas preventivas, que é justamente colocada aqui nesse artigo do Decreto Federal, no artigo 58C. Então, as medidas preventivas citadas no decreto, elas são pormenorizadas, ainda talvez não num nível de detalhamento necessário para a sua implementação, mas ela já traz muitas referências do que devem ser as medidas preventivas. E ela faz isso, a gente pode ver aqui, que é no seu anexo 3. Então, o anexo 3, esse material está disponível para vocês olharem especificamente, a gente não vai passar por ele, tá? A gente recolheu as principais medidas preventivas das normas e vamos falar sobre elas. Mas você pode se aprofundar nos materiais de estudo, tá? Então, o anexo 3 vai trazer essas medidas, mas ao longo da resolução, ela também dá uma pincelada sobre outras obrigações que os proprietários rurais, que os entes federativos, que os agentes privados devem ter na questão da prevenção dos incêndios florestais. E mais um detalhe é que no artigo 40, eles colocam que entes federados, eles têm aí 3 meses, né, para regulamentar o que serão as medidas preventivas, e caso isso não seja feito, o próprio COMIF vai publicar uma normativa mais específica aplicável, né, para a verificação das medidas preventivas. Então, esse é um cenário específico no federal, e aqui a gente tem no estado de São Paulo um atendimento, né, em relação ao que foi feito no governo federal. A gente pega aqui a nossa resolução 5, ela de 2021, ela foi alterada também. Ela foi alterada para também trazer um maior rigor na questão dos incêndios florestais e trouxe aqui um artigo novo, também uma tipificação nova no artigo 56A, que é deixar de implementar o responsável rural as ações de prevenção e combate, ou seja, o mesmo teor da normativa federal, tá? E a gente tem, então, a competência do COMIF para fazer elaborar as medidas preventivas, mas a gente também tem competência própria por sermos órgão competente do CISNAMA, tá? Tanto o governo estadual como os municípios também. Muito bem, Cauê. É importante, né, nessa descrição, né, esse detalhamento aí do trabalho que foi feito em âmbito federal, né, das normativas que vieram justamente para fortalecer esse cenário dos trabalhos de enfrentamento dos incêndios florestais. Né, você marcou muito bem, né, que 2024 foi um ano com grandes ocorrências de fogo sem controle, né, as características do clima em 2024 contribuíram para o aumento do risco de incêndio na vegetação no território do estado de São Paulo, né? Nós tivemos ondas de calor registradas no ano, episódios frequentes de baixa umidade relativa do ar, escassez de chuvas, né, em grande parte do território, e mais um fator ali importante, especialmente no período mais crítico, né, na fase vermelha, ali na segunda quinzena do mês de agosto e na primeira de setembro, que foi a presença de ventos de grande intensidade, né? Todas essas variáveis favoreceram o aumento dos focos de incêndios no estado, né? E um cenário bastante diferente do ano anterior. Então, justamente, né, trago um pouco desse cenário, né, porque foi o que mobilizou que no âmbito federal, né, o país foi assolado aí por, né, o contexto dos incêndios, né, num ambiente de desastre que a gente sempre pontuou, sempre é importante trazer que os incêndios florestais
são categorizados sim como desastres, né? E nesse contexto, né, além dessas normativas federais, o Estado de São Paulo, antenado como sempre, já com um trabalho muito consistente, mantido aí desde 2010 no âmbito da Operação São Paulo Sem Fogo, né, do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, também se organizou para poder trazer para suas normativas esses referenciais aí tão importantes para que a gente possa aperfeiçoar tudo aquilo que já está mais bem organizado. Então, Cauê, nesse sentido, né, você trouxe aí as referências das normativas estaduais, né, ajustadas, né, a recalibragem delas, né, eu queria te trazer um ponto que é quais são, então, as referências e orientações quando tratamos de medidas preventivas no que se refere aí a esse tema dos incêndios florestais. Muito bem, Rafael. Então, assim, a gente trouxe alguns referenciais, né, de normativas, e eu trago aqui para vocês acompanharem essa tela que traz nessas normativas quais são as referências relacionadas à prevenção do combate, né? Aqui a gente não está trazendo o que é obrigatório para todo mundo fazer. O entendimento dessa aula não é esse. A gente está falando sobre medidas preventivas, sendo elas obrigatórias ou não, tá? Eu acho sempre interessante separar as medidas preventivas em 3 blocos. A primeira delas é não deixar que o fogo comece, né? Então, é evitar a ignição, evitar o momento que esse fogo começa. É óbvio que muitas vezes você não vai conseguir evitar essa ignição, esse foco inicial de chama, de calor, e aí você vai ter que usar as outras medidas. Mas, se muito bem feito as ocorrências, elas se tornam mínimas, né? Então, vamos lá. Assim, para evitar a ignição de incêndio, o primeiro passo que a gente vê nas medidas como um todo, né? Não usar o fogo de uma forma que não seja previamente autorizada. E a legislação traz, né, em que casos isso pode ser utilizado, como no caso das queimas controladas ou da queima prescrita, mas usualmente no nosso dia a dia a gente tem que evitar o uso do fogo e a gente tem que falar para os nossos munícipes, a gente tem que falar para os nossos colaboradores, a gente tem que falar para os visitantes dos nossos parques que não usem fogo, não façam fogueira, não façam churrasquinho, né? O uso religioso também do fogo, né? Como ali os devotos muitas vezes estão fazendo caminhada, peregrinação, acendem vela, também não façam isso, né? Busquem outras formas de se manifestar, porque esse uso da fogueira, esse uso religioso, talvez ele seja o mais inocente de todos, mas ele certamente é um dos principais fatores que causam aí os incêndios. Queima de pasto e de lixo, sem dúvida nenhuma, é um segundo fator de maior incidência aí nos incêndios catastróficos, né? Então, é feita a roçada muitas vezes, ou então o pasto está com mato muito alto e aí o proprietário rural vai fazer a queima. Não pode fazer, e além de não poder, é absolutamente perigoso, porque uma mudança na direção do vento, uma rajada mais forte de vento, pode levar fagulha para um terreno vizinho, e aí já viu, aí você vai perder o controle, não tem realmente como segurar. A mesma coisa a questão da queima de lixo, né? Além de ser um fator de poluição, ele é também um fator de risco aí para os incêndios florestais. Um outro item que a gente vem falando bastante são os balões,
né? Então, não usar o fogo, não usar na chama do balão, não soltar balão, né? O balão, especificamente, ele é uma infração ambiental, ele é um crime, e ele não deve ser nem produzido. Fiquem atentos com isso, nos bairros, circulem, procurem saber, porque ele é um fator de altíssimo risco para incêndios florestais. A apicultura também é um fator mais recente que tem aparecido, mas acontece quando você vai fazer um manejo ali da caixa de abelha, né? Vão com aqueles borrifadores, de assopradores ali de fumaça para acalmar as abelhas, mas aquilo ali dentro contém carvão, né, brasa, e isso, quando cai no chão, também já aconteceu. Nós temos registros de que isso levou a incêndios florestais. Alguma coisa a acrescentar, Rafael, em relação a esses itens primeiros? Está muito bem, né, pontuado, né, são as referências principais que a gente tem, né, de medidas, de orientações, né, a gente sempre tem um trabalho, inclusive com materiais, né, de orientação, para que a população, para que os produtores, para que toda cidadã e todo cidadão esteja ciente, né, do que as suas ações podem repercutir. A gente sempre fala que as ocorrências, né, na sua grande maioria, estão relacionadas, mais de 95% das ocorrências de fogo estão relacionadas a ações antrópicas, né, a atividades humanas, e sempre necessário reforçar, bater, né, nessas mesmas referências, né. O Cauê trouxe aqui, né, essa importante referência relacionada ao uso do fogo, né, sempre lembrar que para usar fogo você tem que ter tido contato com o órgão ambiental competente, tem que ter tido uma autorização prévia. O fogo não deve ser utilizado sem nenhum tipo de consulta ao poder público estadual, né? A questão dos balões, importantíssima, né? A cadeia, todos os elos da cadeia que envolve, né, o crime relacionado à soltura dos balões. Então, desde a fabricação, o transporte, a venda, e além disso a soltura, né, lembrando, né, reforçando que esse sim é um importante vetor, né, de ignição, de gênese, aí, de início de uma ocorrência de incêndios florestais, né. Então, acho que foram pontuados aí, Cauê, os principais pontos aí que a gente sempre bate, reforça, a gente é repetitivo, porque mesmo com todo esse cenário, a gente continua a identificar ocorrências nesse sentido e, né, pedimos a vocês aqui que estão, né, acompanhando o curso, que sejam disseminadores desse ideário para que a gente possa aí, né, como foi bem colocado aí pelo Cauê, conscientizar, né, toda a nossa população, a comunidade, sobre a potência do uso do fogo de forma inadequada. Muito bem, Rafael, você comentou inclusive a questão da conscientização, né? A conscientização, ela é fundamental para que a gente consiga fazer essa prevenção da ignição. Como a gente também já conversou aqui na questão dos incêndios florestais, né? O fator humano é preponderante, é o principal. Ele é quase 100% das ocorrências no estado de São Paulo estão relacionadas diretamente com uma ação humana. Então, não temos outro caminho a não ser conscientizar nós mesmos, né? Os nossos colegas, nossas comunidades, então todo mundo que está dentro da propriedade, que trabalha na propriedade, os vizinhos, é importante todo mundo aí se ajudar. Vocês que estão nos órgãos municipais, a escola, né? A escola é um caminho importante. A gente pode organizar, ficamos à disposição, tem materiais que a gente pode fornecer também, para que as escolas sejam acessadas e conversemos com essas crianças. Outro fator também de ignição são os acidentes, né? Então, os acidentes, eles ocorrem principalmente em maquinário e em redes elétricas. Os acidentes relacionados aos incêndios florestais, tá? Estou falando. Então, uma máquina trabalhando no campo, um tratorito que seja trabalhando no campo, uma roçadeira que
ali você deitou ela, o tanque de combustível vazou um pouquinho da gasolina, e aí por algum motivo tem alguma ignição ali naquele gás, um trator mesmo, um caminhão. Esses acidentes com maquinário, eles são um ponto que a gente sempre pega nos relatos oficiais de acidentes que causam fogo, tá? Então, precisamos ficar atentos com isso, tomar todo o cuidado no manuseio desses equipamentos e também na manutenção desses equipamentos. E o outro, como eu falei, são as redes elétricas, né? Sim. Então, é muito comum a gente ter ali alguma falha em algum equipamento que está exposto, que está a céu aberto, uma fiação, um transformador, um disjuntor, né? Uma caixa elétrica que às vezes não está muito bem coberta, e isso certamente é um risco alto. Então, temos que ficar atentos a esses fatores também. E por último, eu diria aqui que para evitar a ignição, a gente tem que tomar bastante cuidado com o acesso, né? Então, aqui talvez seja uma questão mais difícil para algumas propriedades que são muito grandes, mas a gente precisa, sim, controlar quem está entrando na nossa propriedade. A gente sabe que existem pessoas mal intencionadas, a gente sabe que existem incendiários, a gente sabe que existem pessoas que muitas vezes por algum litígio pessoal ali acaba utilizando o fogo como forma de vingança até, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e ficar atento para os acessos das pessoas, principalmente os lugares onde passa muita gente. Então, reforçar essas barreiras, possivelmente, né? Seja ela por cerca, seja ela por vigilância, seja de alguma forma, temos que estar atentos, principalmente nos períodos mais críticos para incêndios florestais, que é aí no final de julho, do agosto quase todo e o comecinho de setembro, né? Bom, acho que com isso a gente fecha aí esse primeiro bloco, que é evitar a ignição. A gente passa agora para prontidão para a contenção. Então, todos os nossos cuidados para que não comece o fogo falharam. Teve ali um foco de incêndio, né? Um foco de fogo no começo. Uma das maiores medidas preventivas também é estarmos preparados para responder rapidamente. Então, responder rapidamente, ter os equipamentos, ter os meios, estar preparado, né? Eu diria aí que é o segundo grupo mais importante para a gente prevenir os incêndios florestais catastróficos. Então, começou, tem que saber logo que começou, tem que conseguir chegar logo no local e tem que extinguir logo esse foco de incêndio, né? E para isso, a gente precisa manter os aceros, que são essas faixas livres de material combustível, né, para interromper aí. Os aceros têm dois papéis fundamentais. Ele tem interromper o avanço da frente de fogo, mas ele também é um acesso importante para você chegar no local do incêndio. Então, os aceros têm que ser mantidos. As normativas falam aí em medidas de acero, né? A gente pode aqui falar de uma forma geral que a recomendação para um acero entre uma área produtiva e uma vegetação nativa é de 6 metros. A gente pode falar tranquilamente nessa medida. A gente pode falar também que o ideal para que você tenha aí nas divisas de propriedades, né? Entre o fim da sua área produtiva e a cerca para o seu vizinho, você precisa ter 3 metros de acero. Próximos a áreas urbanizadas, né, as residências ou áreas industrial, esse acero precisa ser ainda maior. E junto com o acero a gente pode falar também da roçada, né, Rafael? Assim, é importante que a gente mantenha
roçada, sempre que possível, né? Que não for uma área que você vai fazer a colheita, que você está aguardando a colheita. Estou falando assim daquele campo sujo mesmo, né? Você fazer essa roçada no começo do período de estiagem, para que quando a estiagem chegar, quando o solo secar, ou seja, depois de 30 dias sem chuva, o solo vai estar seco, mas você não vai mais ter um material combustível em quantidade na sua vegetação para secar ali e servir de alicerce para essa propagação do fogo. Então, você vai ter que fazer uma roçada, orientar os proprietários rurais, você mesmo, município, nas suas áreas onde você controla, fazer essa roçada baixa, né, Rafael? Não, perfeito, Cauê, né? Você trouxe aí com propriedade aí os pontos que envolvem, né, essa prontidão para contenção, né? Os aceros já são uma referência muito bem estabelecida no estado de São Paulo, né? E justamente por conta dessas normativas que a gente citou no início da nossa aula. Então, tanto a Resolução 81 como a Portaria 16, né, que está amarrada na Resolução 81 de 2017, trazem a figura dos aceros como fundamental, né, nesse cenário de evitar a propagação do fogo quando não for possível evitar aí o início, né, de um fogo fora de controle. Então, a gente tem uma referência muito objetiva para esses aceros que eu citei, né, voltado aí às áreas com vegetação, né, as unidades de conservação, as áreas de APP, as reservas legais, os próprios fragmentos florestais fora de espaços protegidos, né. Você trouxe muito bem o cenário das roçadas, que a gente pode fazer uma vinculação direta com a área de influência das rodovias, com as faixas de domínio de rodovias, né. As rodovias têm sido um dos vetores também de propagação, né, de início do fogo e de propagação para áreas agrícolas. Então, importantíssimo que a gente esteja muito atento, né, e que a gente cumpra essas atividades que são necessárias previamente, né, a construção desses aceros, a sua manutenção contínua para que eles estejam aí sem presença de material combustível, né. O Cauê trouxe um outro ponto importantíssimo, que é a função dos aceros nessa logística operacional no momento em que é necessário resposta, né, que é necessária uma ação de combate. Então, né, a gente marca bem né, quais são, né, o que eu devo fazer, né, quais são as medidas que eu devo ter antes da ocorrência de um incêndio para que, se porventura ele de fato aconteça, a gente possa manter ele num nível, né, administrável, que com recursos locais a gente possa ali estabelecer as medidas necessárias ou então acionar os fluxos para as ocorrências aí de nível mais contundente, mas sempre importante marcar que, além de evitar algumas atividades, a gente também tem que ser proativo no estabelecimento de ações que vão sim evitar que o fogo seja de maior porte, ou mesmo que em cenários ali climáticos, como que a gente citou, né, as variáveis que a gente citou, o fogo se torne uma ocorrência de fogo desastroso, né? Então, a gente, dessa forma, a gente tem ali uma estrutura preparada para prevenir a propagação, e a gente precisa também ter a pronta resposta, né? Como que a gente vai ter a pronta resposta? Para saber que aquilo está acontecendo, a gente precisa ter um sistema de vigilância, a gente precisa ter pessoas atentas. Quando a gente fala de sistema, porque muitas vezes uma indústria, uma agroindústria, um município ou uma grande propriedade pode realmente ali ter condições robustas para fazer essa vigilância, né? Como torres de vigilância, sistemas de câmera, sistemas de alarme, tudo isso é muito funcional. Mas os nossos mecanismos de vigilância, eles podem ser mais simples, podem ser a gente ter uma comunicação rápida com os nossos vizinhos, né? Naqueles lugares em que a gente tem internet, né? A gente pode usar os aplicativos, né? O próprio WhatsApp, Telegram, qualquer outro aplicativo, você monta grupos, porque aí você multiplica o número de pessoas que podem estar ali de olho, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo algum trabalho fora de casa, mas você está olhando, e às vezes você vê uma pluma de fumaça ali, e você pode avisar, opa, deixa eu mandar aqui no grupo
que perto ali daquela região tal eu estou vendo fumaça. Então, isso ajuda. Você ter um sistema rápido de comunicação ajuda. Ah, mas a gente ali, né, área rural, muitas vezes não tem internet. Precisa combinar com os vizinhos, né? Você precisa ter uma forma de anunciar que aquele fogo começou. Pode ser sirene, né? Você liga uma sirene, você combina, olha, quando ligar a sirene, né, todo mundo olha para o alto. Pode ser várias formas, né? Você pode ter rádio de comunicação entre as áreas, né? O pessoal do campo sabe muito bem quais são essas formas, né? E é possível ter o combinado para a pessoa, a hora que escutar esse alarme, ela saber o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente pode escutar alguma coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Não, peraí. Se esse código, né, chegou desse jeito para mim, é porque é incêndio. E se é incêndio, eu vou ligar no 93 e depois eu vou ver como que eu posso ajudar nessa situação. 93, Corpo de Bombeiro, é a primeira coisa que a gente deve fazer quando avista um foco de incêndio, né? As vigilâncias também podem ser feitas aí por rondas, né? Pode ter pessoas circulando. E é muito importante, né, a partir do momento que você município, ou que você proprietário, ou que você concessionária são uma estrutura institucional, uma organização, vocês precisam ter uma brigada, né? Um proprietário que tenha um grupo de colaboradores, esses colaboradores devem passar por um treinamento de brigadista. A gente fala que ter uma equipe treinada não significa que é uma equipe que vai fazer exclusivamente aquilo lá, plantada, parada, esperando. Não, mas você precisa ter pessoas treinadas ao que fazer num primeiro momento de foco de incêndio, né? A gente vai ter também aqui no curso sobre uma aula sobre brigada, sobre plano de contenção. Não é o momento. Aqui a gente só está falando que é importante ter essa equipe, a primeira equipe que vai saber o que fazer. Isso a gente encerra o nosso segundo grupo de medidas preventivas, que é esse de prontidão para contenção. E aqui a gente passa para um terceiro grupo de medida preventiva, que é a preparação para o combate. Né? A gente fala, mas o combate não é uma medida preventiva, né? É o combate. Não, claro, mas a gente está falando da preparação, porque você, para estar prevenido de ter um incêndio desastroso, você precisa ter algumas medidas bastante previsíveis. E isso tem que ser adotado em muitos casos, né? A preparação para combate para o município é algo essencial, para o proprietário rural de grandes propriedades também, para as concessionárias também, para o pequeno proprietário, talvez aqui não, né? A gente vai ver aqui que o proprietário participando do sistema de comunicação, alertando as autoridades numa ocorrência, aqui a responsabilidade dele vai acabar. A gente vê isso nas normativas, inclusive, né? As medidas preventivas não são iguais para todos os tipos de propriedade rural e para todas as entidades, elas são diferentes. Para o preparo, para o combate, é muito importante a gente fazer um mapeamento da área que você está protegendo, né? Esse mapeamento, ele não entra aqui necessariamente com detalhes de topografia, de vegetação, não, mas ele precisa ter o objetivo dele é mostrar quais são as áreas de maior risco. Então, ele vai precisar falar assim, olha, se aqui tem uma encosta com uma vegetação que seca, né? Se aqui tem um pasto de grandes extensões, que tem bastante capim, que seca, isso vai precisar constar nesse mapa. Nesse mapa também vai precisar constar os acessos, né? E esses acessos, que tipo de veículo que passa em cada acesso? Esse acesso entra um caminhão-pipa ou não? Esse acesso aí,
ele é para uma picape 4x4 só com motobomba. Então, as trilhas que possivelmente as equipes de enfrentamento vão utilizar, os aceros, obviamente, tem que constar nesse mapa, né? E os pontos de captação de água. Então, acho que isso é o principal quando a gente fala de um mapeamento de uma área de risco aí de incêndio florestal, né? A gente vai precisar também atentar para os equipamentos, os recursos que a gente vai precisar ter naquele local. A gente vai precisar ter, para atendimento das nossas equipes de brigada, dos nossos brigadistas, os EPIs, né? Então, eles vão precisar ter o capacete, o colete, calça, luvas, para poder fazer esse enfrentamento. Eles vão precisar ter os abafadores, que são aqueles instrumentos que a gente usa para bater, batendo no fogo e extinguindo ali os focos ali na frente de fogo, né? A gente vai precisar ter as mochilas costais ou as bombas costais, que são reservatórios de água, né, que o operador leva nas costas com aquela bomba que ele vai conseguindo fazer o lançamento da água no foco de incêndio. Os veículos apropriados e os pontos de abastecimento, né, que eu já falei. É óbvio que aqui cada situação vai requerer um grupo específico de recursos, né, de pessoas, de equipamentos, de água. A gente vem a falar aqui, até vocês vão ver nas normativas, que falam inclusive de apoio de combate aéreo. Então, em muitos casos, é possível, sim, né, que grandes propriedades rurais ou grandes empreendimentos, eles precisam aí ter esse contrato para que tenham algum tipo de apoio aéreo mais, um apoio aéreo ou apoios mais robustos, tá? Mas isso não é para todo mundo, né? E é uma recomendação. E também planejar as ações de apoio coletivo. Então, é muito importante, a gente, nas normativas, fala, né, do plano de manejo integrado do fogo. A gente tem aqui no estado de São Paulo os planos de auxílio mútuo, que muitos de vocês estão habituados, que são planos registrados aí junto ao Corpo de Bombeiros para todos os tipos de desastre. E aqui no nosso âmbito dos incêndios florestais ele também é utilizado. Então, a gente, esses planos, eles são planos mais abrangentes. Ele é um pouquinho diferente do que você falar, não, eu tenho um plano operativo de combate a incêndio, né, o PPCIF. Então, você tem os planos que são específicos, o que você vai fazer ali na hora, e você tem planos mais abrangentes que você vai envolver proprietários, entidades, municípios ao seu entorno, né? Unidades de conservação. É importante ter isso planejado também para caso ocorra um incêndio desastroso de grandes proporções, de grande monta. Isso tem que estar, todo mundo tem que saber qual é a sua responsabilidade, qual é a sua atribuição e o que vai fazer numa hora dessas. Então, na sua região, procure saber, município, se já não tem esses planos, o PAN, o PEMIF. Se não tem, é bom sentar com os produtores rurais, é bom sentar com as indústrias que mexem com material combustível para desenvolver esses planos. Eu acho que aqui, Rafael, esse é o quadro, né? Queria pedir sua complementação aí, sua visão geral. Não, acho que muito bom, Cauê. Né, você deu conta aqui de detalhar as principais medidas de prevenção e também de preparação para que a gente possa ter um cenário mais bem organizado, pegando o gancho aqui dos seus pontos aqui mais finais de abordagem, né? Então, essa organização prévia é fundamental para que a gente possa ter comando, né? É sempre importante entender que quando não for possível, né, extinguir o fogo com os recursos locais, a gente acaba apontando
Para o Corpo de Bombeiros, né, sempre necessário dar ciência, né, de que uma ocorrência está em curso, se possível extinguir com os recursos locais, mas uma vez não sendo possível, é o Corpo de Bombeiros que vai fazer o comando da ocorrência e que vai organizar os trabalhos para aproveitar da melhor forma toda essa estrutura aqui, que foi muito bem detalhada por Cauê, que espera-se que esteja disponível e bem ajustada para um momento mais crítico, né? Quando a gente fala do apoio aéreo que o Cauê citou, também é importante sempre sinalizar, né, que esse comando é feito pelos entes do Poder Público Estadual, né? O Corpo de Bombeiros é o que é a instituição responsável por tomar essa decisão quanto ao acionamento, né? A Defesa Civil também tem um papel fundamental nesse processo, né? E justamente na linha do que a gente colocou, que o Estado de São Paulo vem se organizando já desde 2010, então existem fluxos muito bem estabelecidos, existem, né, linhas de comando, né? Vocês vão ter uma aula específica, né, sobre, né, como se dá esse cenário de organização e comando de ocorrências, né? E, Cauê, feita, né, toda essa abordagem aí bem detalhada, né, de como evitar a ignição, das medidas de prontidão aí para contenção dos incêndios e mesmo toda essa preparação para as ações de resposta, né? Importante voltar, né, um pouco, você trouxe nesse acréscimo que a normativa estadual que rege a fiscalização ambiental, né, a resolução CIMA 5 de 21, ela teve esse acréscimo, né, do dispositivo 56A, que traz um novo cenário, porque a gente apontou aqui para a Resolução 81 de 2017, para a Portaria 16, também no ano de 2017, elas tratam de um cenário que é quando a gente já teve uma ocorrência de fogo, ou seja, a Polícia Militar Ambiental vai a campo, né, para poder tomar ali as devidas providências e amparada nesses dois dispositivos, né, na resolução e na portaria que define os critérios objetivos, né, para estabelecer a culpa aí, e eventualmente estabelecida a culpa, né, aplicar aí o auto de infração ambiental devido. Mas com esse acréscimo do dispositivo 56A, a gente traz um cenário mais amplo. A gente não vai tratar só da resposta, né, das providências quando da ocorrência de fogo. Não, né, o dispositivo 56A, como você citou, né, ele traz a figura do deixar de implementar o responsável pelo imóvel rural as ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais em sua propriedade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, acho que vale, Cauê, nesse sentido, né, a gente ainda está num processo, né, o dispositivo já existe, a resolução já está alterada, mas a gente está num processo aí de regulamentação desse dispositivo, e em breve a gente vai ter, né, a publicação de referências que vão nortear a atuação da fiscalização para verificar essas medidas preventivas de preparação e de combate, e não só no momento em que a gente tiver uma ocorrência de fogo sem controle, né, Cauê? Acho que vale trazer algumas referências do que está sendo discutido no contexto dessa regulamentação e o que a gente já tem aí de produtos que vão nortear esses trabalhos dentro em breve. Ah, isso mesmo, Rafael. Eu acho que a gente já passou aqui bastante tempo aqui, estamos há quase uma hora de aula, né, conversando sobre as medidas preventivas, mas eu acho que para finalizar é legal falar um pouquinho sobre o que nós temos, né, sobre um pouco algumas referências de prevenção e o que nós estamos fazendo, né, porque pode ajudar de alguma forma o gestor municipal ou esse gestor de concessionárias e de grandes propriedades a se orientar também, né? A gente vai ter uma aula específica sobre instrumentos de monitoramento. Não é isso que nós vamos falar aqui, tá? Aqui nós estamos falando de algumas ferramentas de prevenção mesmo, tá? Bom, queria colocar aqui para vocês na tela de vocês, no slide, o que foi feito esse ano. Nós fizemos de forma preventiva, né? Fizemos a formação em 15 eventos de formação em 537 municípios e fizemos a capacitação de mais de 2.800 pessoas, muito tratando da questão da prevenção e tratando dos preparos para combate a incêndio. Nesses casos, é importante que vocês também façam, caso tenham participado, seja um desses municípios, ou seja um brigadista que teve presente, procura pegar os materiais que foram feitos e replica, repassa, mantém vivo na cabeça, mantenham vivo isso,
na memória, na cabeça das pessoas, porque na hora do aperto isso tem que estar fresco, né? Tem que estar fresco ali, tem que ter visto faz pouco tempo. Então, repassem por esse material, conversem com eles, peguem as nossas aulas, procurem utilizar os materiais existentes, né? Não precisa inventar a roda, tem muita coisa feita já. Então, treinamento é fundamental. Outra coisa que é importante é a gente observar aonde a gente está, né? Então, o estado de São Paulo, a gente fez aqui, esse mapa ele é recente, ele é um mapa de áreas prioritárias para a implantação de medidas preventivas. É óbvio que ele vai servir para a gente como referência aí para as nossas fiscalizações, mas aqui não é tanto sobre isso, é mais sobre você entender aonde você está e qual que é a gravidade do seu contexto para a relação dos incêndios florestais. Então, se ela é menos grave, se ela é moderada, né? Se ela é grave ou se ela é muito grave. Então, aqui, esse mapa, a gente fala em áreas de prioridade moderada para a implantação de medidas preventivas, a gente fala de prioridade alta e de prioridade muito alta, aí partindo do amarelo e chegando até o vermelho. Aqui a gente vai disponibilizar para vocês esse mapa e também a lista, né, dos municípios para ficar aqui, para você não ter que ficar adivinhando aí qual que é o seu município. Mas, explicando aqui o mapa, ele foi feito, ele é um mapa referencial, tá? Para vocês utilizarem da forma que vocês acharem mais produtivo, e ele foi feito com base nos focos de calor apurados pelo satélite Aqua, tá? Nos últimos 10 anos. Então, a gente tem aqui a concentração de foco por metro quadrado, esse é um dos elementos para a composição desse mapa. Então, quantos focos teve naquele município por metro quadrado nos últimos 10 anos, tá? Então, esse é um elemento. O outro elemento é a questão da estiagem. Então, a gente pegou a previsão dos períodos de estiagem para 2030. Então, aqui a gente está olhando um pouquinho para o futuro, já prevendo a questão das mudanças climáticas, né? Então, esse mapa ele é composto um pouco pelo foco do que já aconteceu, mas também entra uma variável importante, que é o período de estiagem. Então, a gente sabe que qualquer período acima de 30 dias sem chuva, ele é crítico. Então, a gente pegou essa previsão em cada região e ele entrou como um fator importante aqui para essa modelagem desse mapa. E um último fator é se aquele município ele é mais rural ou mais urbano. E aqui é uma coisa bem óbvia, porque assim, o nosso mapa não trata de incêndio urbano, né? Então, assim, se um município é muito pequeno e não tem área rural, ele não pode, essa priorização, né, esse risco dele ter um incêndio florestal é mais baixo. Então, esse mapa entrou com essas variáveis e ele vai estar disponível para vocês utilizarem. Um outro mapa que a gente também elaborou são os de incêndio em rodovia. Ele vai estar disponível para vocês também. E ele usou a premissa fundamentalmente aqui da concentração de focos de calor nas proximidades, né, ao longo aí de 100 metros a partir da rodovia nos últimos anos também, tá? Então, esse mapa tá disponível. Ele também aqui entra uma questão de quando as rodovias cortam as unidades de conservação, né, de proteção integral, os parques estaduais. Também ele dá um alerta aqui como uma área de risco. Então, essa é uma outra ferramenta. E aqui, por último, eu acho que eu queria falar, Rafael, um pouquinho do nosso trabalho. Mas e aí, o que eu faço, né? Eu tenho essas referências e como que eu me organizo? Vou falar como que a gente se organiza aqui, que eu acho que pode ser uma forma, né? Então, a gente, quando começa a chegar na fase amarela e entra na fase vermelha, a gente estuda
quais são as áreas de maior risco na nossa região, quais são os principais pontos de atenção em cada região, né, nas nossas regionais, e planejamos, estudamos, a gente olha aquela área e fala, tudo bem, essa área aqui, historicamente, então, pega fogo. Por que pega fogo? A gente tem que ver de que lado que o fogo chega e qual que é a possível causa desse fogo. Porque às vezes pode ser a queima de lixo, pode ser a queima de pasto, às vezes não, né? Às vezes pode ser uma bituca na beira da estrada. Então é diferente. A medida que você vai tomar para fazer essa ação preventiva, né, de ir a campo, conversar com as pessoas, ela é diferente de acordo com cada ocorrência. Não pode ser a mesma. Então, a gente tem que tomar fazer um planejamento específico para cada causa. Então, você identifica a área, você identifica a causa e vai a campo já preparado para fazer aquilo. Muitas vezes, a gente se deu conta de que o problema era numa concessionária de transmissão de energia, né? O fogo estava partindo dali. Então, a gente já notifica essa concessionária de que a gente vai fazer essa vistoria técnica para ver se eles estão fazendo a roçada baixa, se eles estão fazendo a poda das árvores embaixo dos linhões, se eles estão retirando esse material combustível de lá. E isso é importante que seja feito aí na fase amarela, no começo da fase vermelha, que é para quando a gente chegar no período de estiagem, de fogo, isso já está feito, né? E aí isso, é um pouco de diálogo, é um pouco de gestão, né? A gente não está falando tanto de fiscalização da forma punitiva, a gente está falando de uma gestão do ambiente para que a gente não tenha as ocorrências desastrosas, né? Então, aí a gente parte para essas vistorias a campo, a gente faz a medida, né, mede os aceros, a gente vê como é que está embaixo dos linhões, a gente vê como é que estão os campos sujos, a gente conversa com as pessoas, a gente entrega panfleto, a gente organiza diálogos com comunidades específicas também. Se a gente tem ali ou uma comunidade quilombola, uma comunidade ribeirinha, ou um assentamento, porque ali tem particularidade, eles fazem uso do fogo, tem permissão para isso, a gente conversa com eles para reforçar essa questão da prevenção. Bom, se vocês têm autorização, tudo bem, mas vamos lá, como que vocês vão fazer? Tem que fazer de uma forma muito planejada, talvez nesse período de estiagem seja melhor não fazer, dependendo da cultura, do que a pessoa está plantando, mas é isso, tá? É um pouco trabalho de formiguinha mesmo, de conscientização, de fazer as notificações, formalizar que foi feito aquilo, porque depois de uma ocorrência de um incêndio, se você do município foi visitar um proprietário que você vê que está perto de um parque seu, né, que ocorre muito incêndio ali, você notifica, está registrado, porque se vier a acontecer um incêndio, para nós da fiscalização, junto com a Polícia Militar Ambiental, é muito importante que isso já aconteceu antes, né? Uma documentação. Importante falar que a Polícia Militar Ambiental também tem uma ação muito importante nessa ação de campo, nessa medida preventiva, principalmente aqui em relação aos proprietários rurais do setor canavieiro, né? Que é a Operação Huracan, que eles vão a campo e vão apontando quais medidas preventivas eles não estão notando que estão sendo feitas com base naquela resolução, né, Rafael, que você mencionou, 81, que tem a portaria 16 de 2017, né? Então, acho que, de uma forma geral, acho que são essas as medidas preventivas, Rafael, que eu tinha para apresentar. Não, perfeito, Cauê. Acho que você trouxe agora nesse momento mais final da aula, né, essas referências de como está se organizando o cenário para esse acréscimo, né, digamos, na atuação da fiscalização, né, com um olhar de medidas preventivas, preparação e combate nas propriedades, independente
da ocorrência aí de incêndios florestais, né? Legal ver como, né, vem se dando esse trabalho preventivo no âmbito das unidades de conservação, numa parceria aí da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental e a Fundação Florestal, né, e marcando, né, esse trabalho que a Polícia Militar Ambiental já vem fazendo há alguns anos, especialmente aí na fase amarela, justamente para, ainda sem o caráter punitivo, logicamente que se forem encontradas situações fora do que se espera quanto a alguns pontos e houver previsão legal, a polícia vai lavrar os autos de infração, mas é um trabalho mais orientativo, né, no sentido de preparar para o período mais crítico, né? Então, fazendo um pouco aqui essa síntese, né, justamente notificando, né, os proprietários, né, das culturas agrícolas do Estado. A gente tem um foco importante nas culturas canavieiras, né, a cana-de-açúcar, por meio do seu palhiço, tem ali um material combustível, né, que pode sim, quando fora de controle aí o fogo, ocasionar aí ocorrências vinculadas às unidades de conservação, né, ou mesmo áreas aí importantes da vegetação nativa do estado de São Paulo. Então, dessa forma, Cauê, entendo aí que a gente cumpriu aí, passamos pelos pontos principais das medidas de prevenção e preparação e, né, damos aí referências para quem nos acompanha, para quem vem acompanhando as aulas, vai acompanhar todas as aulas do curso. Passo aqui por suas palavras finais para que a gente possa aqui caminhar para o encerramento dessa aula de prevenção e preparação voltada aos incêndios florestais, ao enfrentamento dos incêndios florestais no estado de São Paulo. Conseguimos aí fazer um bom apanhado, né, sobre as medidas preventivas e fortalecer que o principal é não começar com fogo. Então, essa conscientização é fundamental, essa capilarização dos municípios e de quem está na ponta é essencial para fazer chegar essa informação aí nas nossas crianças, nos nossos sitiantes, nos nossos produtores rurais, para evitar que o fogo comece. É o principal. Perfeito, Cauê. Acho que fica aí, então, esse reforço e nessa indicação de que todos somos responsáveis, né? Temos que ter responsabilidade nas nossas atividades realizadas para que a gente possa, né, todos unidos, né, unidos somos mais fortes, né, ter todo esse trabalho de enfrentamento dos incêndios florestais do estado de São Paulo. Então, obrigado, Cauê. Encerramos aqui, então, esta aula e convido vocês para a sequência de aulas aí que estão aí na programação do curso. Muito obrigado.